Estamos iniciando mais um Abrindo a Caixa Preta do seu inconsciente, com a saúde e a psicoterapia reencarnacionista, a doença mental. E a maioria causa das doenças mentais é a ação dos espíritos obsessores. E isso é comprovado nos centros espíritas e espiritualistas, onde a ação desses seres é observada. Então, para quem não é acostumado a essa linguagem, eu vou explicar. O que se chama de espíritos obsessores são pessoas cujo corpo já morreu, saíram dele e ficaram aqui na Terra fazendo alguma coisa. E muitas vezes querendo vingar-se de alguém, querendo continuar bebendo, fumando, usando drogas, né? E para isso escolhem em que utiliza para serem os seus fornecedores. O termo espírito é ainda chamado, nada mais é do que uma energia. Nada mais do que uma energia. É o que nos move. É a gasolina do nosso automóvel. Então, como nada se perde, tudo se transforma. Quando o nosso automóvel não funciona mais, ele morre, nós, o motorista, saímos dele. Mas aí surge um problema. O que nos deixa visível era o automóvel. Agora fora dele, somos invisíveis. E passam a nos chamar de espírito desencarnado, o que significa sem carne. Então, quando um espírito sem carne resolve se comunicar com alguém com carne, o faz de maneira telepática, de mente para mente. O que incomoda muito é que ainda tem corpo, mas, contudo, sempre pode piorar. Irá se defrontar com um paradigma psiquiátrico que diz que isso não existe, a doença, esquizofrenia. Então, a psiquiatria atual, autoproclamada científica, herdeira de séculos de inquisição, atribui isso ao campo do sobrenatural, do religioso, negando a sua existência ou ironizando a sua ação. E cada vez mais ela lida apenas com o cérebro e com os desequilíbrios dos neurotransmissores, utilizando os psicotrópicos, que proporcionam uma certa atenuação a nível de paliação, mas não a nível curativo. E na doença mental, com a expansão da espiritualidade em todo o mundo, o rápido diagnóstico de esquizofrenia, paranoia, depressão, toque, etc., aos poucos começa a ser questionado por profissionais de cura, oficiais alternativos, que não querem mais lidar com a doença mental como apenas um desequilíbrio de neurotransmissores. Então todos sabemos que existe uma ação de pessoas sem corpo, de alta consciência e de baixa consciência sobre nós. E muitos psicólogos e psiquiatras acreditam nisso, mas ainda estamos em um momento em que eles não querem misturar as coisas, prejudicando milhões de pessoas com capacidade mediúnica pela falta de coragem para afirmar sua crença, mas sei como conseguem dar um diagnóstico de esquizofrenia e receitar medicamentos terríveis, sabendo que a pessoa está falando a verdade e que a solução do seu caso era do centro espírita ou espiritualista. Então, para auxiliar nessa expansão da psicologia e da psiquiatria rumo à reencarnação e às influências invisíveis, surge a psicoterapia reencarnacionista, que propõe a fusão dessas instituições oficiais com esses conceitos,
No início da psiquiatria, tudo era espiritual. Agora tudo é científico. É chegada a hora de unirem-se esses dois conceitos e criar-se um novo paradigma psicológico e psiquiátrico. O quadro característico da doença mental mais conhecida e temida e que mais provoca intenções são as alucinações. Segundo a psiquiatria, ocorre uma alucinação quando o paciente refere um estímulo que considera externo, mas que na verdade não existe. O que a pessoa refere é entendido como a projeção de um impulso de conflitos interiores, em termos de imagens perceptíveis para o mundo externo, ou seja, um material psicopatológico muito importante da vida interior do esquizofrênico torna a vividez de alucinação. Criam percepções sensoriais simbolizadas e traumas e problemas psicológicos não resolvidos, recalcados. Assim, por exemplo, os desejos repudiados, os sentimentos de culpa, etc., são projetados para o exterior sobre a forma de alucinações auditivas que o acusam, zombam, o criticam. E o enfermo, devido ao seu ego desorganizado, é incapaz de reconhecer a origem e o significado de suas alucinações e então crê na autenticidade dessas imagens projetadas. As aceita e reage de acordo com o que aceitou como realidade. Ele não consegue distinguir entre as experiências objetivas e as subjetivas, do que resulta sua tendência a alterar a realidade com alucinações e ideias delirantes. Como se percebe, a psiquiatria requer a venta e hipótese de que as alucinações possam não ser alucinações ou transtornos orgânicos, e sim serem fatos reais, que algumas pessoas percebem e outras não. E por quê? Porque isso não é ensinado nas faculdades de medicina, nem nos cursos de especialização. E por que não é ensinado? Porque a nossa medicina situa-se dentro de um consciente coletivo que lembra teoricamente, mas esquece que somos uma energia. E quando morre a nossa casca física, saímos dela e podemos subir para a luz, ir para o umbral ou ficar aqui mesmo. E a psiquiatria do futuro irá agregar a desobsessão aos seus métodos terapêuticos. E para nós, uma pessoa que enxerga um familiar falecido, ou ouve sua voz, ou alguém lhe xingando, ameaçando, zombando, antes de ir a um psicólogo ou psiquiatra, para não correr o risco de certamente ser rotulado como esquizofrênico, deve ir a um centro espírita ou espiritualista para receber orientação especializada sobre o assunto. Ou seja, essas pessoas que veem ou ouvem pessoas sem corpo devem procurar os especialistas do assunto. E as pessoas que trabalham em centros são especializados em desencarnados. É isso mesmo. Os médios procurarão entrar em contato com os desencarnados visando encaminhá-los para o plano astral, com auxílio de seres espirituais superiores.
Depois disso, se a pessoa entender necessário, pode procurar o auxílio de um psicoterapeuta para realizar um tratamento psicológico de apoio. No caso dos seres que lhe acompanham não terem uma boa intenção, serem espíritos chamados de zombeteiros, antigos companheiros ou inimigos de vidas passadas, parceiros invisíveis de um vício, ou algo mais sério como trabalhos encomendados em locais em que se afirmam sempre espiritualistas, mas que agem vinculados ao mal. É necessário, além de um bom tratamento desobsessivo, uma revisão de sua maneira de ser, de agir, mudança de hábitos, abandono de vícios, cuidar de seus maus pensamentos e maus sentimentos, enfim, uma reforma muito profunda que promova a elevação de sua frequência vibratória. E para isso, uma psicoterapia que lida com essas realidades e muitas vezes imprescindível. Então, queridos amigos, realizando primeiramente a desobsessão com o afastamento de desencarnados, não receberá o rótulo de esquizofrenia, não receberá antipsicóticos ou ansiolíticos, não sofrerá os terríveis efeitos colaterais dessas químicas, não terá considerada louca ou louco pela família e conhecidos, consultando primeiramente um centro espírita ou espiritualista e resolvendo a questão do familiar desencarnado que ficou na Terra, ou de outro ser que estejam ao seu lado, emitirá uma série de inconvenientes em sua vida. Então, muitas pessoas procuram tratamento acreditando em que regressão resolverá esse problema, e poucas vezes isso acontecerá, por não ser casos para tratamentos em consultório, mas casos para tratamento em centros espíritas. Então, queridos amigos, a vida é como um livro. Cada dia, uma página nova. Cada hora, uma vírgula. Mas nem um lápis pode escrever o futuro, nem a borracha apagar o passado. E chega um momento em que Deus nos tira o lápis e escreve o fim. Por este motivo, aproveite bem seus dias, pois cada momento é único, pois o passado pode não voltar e ter a mesma chance, e o futuro pode não chegar. Não desperdice o tempo com mágoas, brigas e queixas. Busque a felicidade, apesar de estarmos em um planeta que busca, e simplesmente seja feliz. Estamos encerrando mais abrindo a caixa preta do seu inconsciente. Nos encontraremos na próxima terça-feira. Até lá!